Salve Maria, vamos mais um vídeo aqui, as mentiras protestantes, né? Aqui tá meio sumido antigamente diz que apologeta, né? Rafael Pablo, né? O solo escritura dos padres apostólicos. Olha só, olha a visão que esse herege quer transmitir lendo a patrística. Para eles, os pais patrísticos eram totalmente só escrituristas, são todos protestantes, certo? Claro, se você vai ler uma patrística com a visão protestante, com a visão sem a interpretação do magistério, sem conhecer os princípios que os pais eram católicos, defendiam a igreja católica, deram a vida pela igreja católica, a edificando, a reformando, aí sim você vai entender quando você vai ler a patrística. Os testemunhos dos pais vivos, como eles pregaram, como eles anunciaram, como eles viviam e etc, né? Olá, bebezinhos do papai, tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo e hoje nós vamos começar a nossa saga pela patrística. Sim, porque eu estou cansado de receber comentários dizendo: Rafael, se você ler a patrística, com toda certeza você vai se convencer do catolicismo e vai se converter ao catolicismo. E isso é uma idiotice. Assim como é idiotice, os protestantes que acreditam que basta entregar uma... Se o cara tem sede pela verdade, simples. Aí sim, ele passa a ser usado pelo Espírito Santo. Porque o foco dele, o desejo é de conhecer realmente a verdade. A verdade são os protestantes, a reforma não. Como foi pregado, como foi vivida a igreja, quem foi as testemunhas oculares que guardaram o coluna sustentável da verdade. Simples entender isso. Mas se você for ler com visão desses pastores, dessas igrejas fundo de quintal, etc., você vai ter visão da patrística para tentar refutar e distorcer, mistificar a fala de pai da igreja, como o Tiago Dutra e Lucas Gonzalez faz. E seus grupinhos, né? Bíblia com um católico, se ele ler a Bíblia, ele então se converterá ao protestantismo. As coisas são mais complexas do que comentários do YouTube, comentários do Instagram. Isso não quer dizer que pessoas não tenham se convertido assim, mas eu estou dizendo que o normal é que isso não aconteça, porque quando nós lemos alguma coisa, nós lemos com pressupostos. Então, um bom protestante que tem as suas doutrinas bem fundamentadas, pode ler a patrística e achar aqui na patrística fundamentos maiores para o protestantismo. Assim como o católico... Como você vai ler a patrística, que são fontes católicas, vai enaltecer, vai ajudar o protestantismo como? Porque o protestantismo vem em fundamento de homens, negando a tradição, negando o princípio dos pais apostólicos, patrística, didaquê, se você preferir. Somente a escritura. Mas os pais patrísticos que você vai citar desse livro, eles não tinham como regra de fé somente a escritura. Tinha a autoridade do magistério. Como por exemplo, Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão e por aí vai, cara. Podem ler as escrituras e achar nas escrituras fundamentos mais fortes para o catolicismo. E para começar, nós vamos começar com Padres Apostólicos, o primeiro livro da patrística, que são os escritos daqueles que sucederam os apóstolos. Não da forma como a Igreja Católica fala da sucessão, mas são aquelas pessoas que... Olha só, é atacar, cara. Quem são esses padres apostólicos? São padres que sucederam os apóstolos. São os padres que vão difundir, que vão edificar, que vão defender, que vão cada vez mais dar a vida pela igreja. Mas não é da maneira que os católicos pregam, meu irmão. Pelo amor de Deus, escuta. A morte dos apóstolos. Eles então tiveram muitos escritos e nós vamos perceber o que eles pregavam, qual eram as doutrinas que eles estavam espalhando, qual é o tipo de relação que eles tinham com a igreja. Tudo isso você pode ver através da patrística, principalmente através dos... Fala demais e nada, cara. Okay? Neste primeiro livro, nós vamos ter Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirra, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Papias e Didaquê. Esses são os livros do primeiro livro da patrística. Então nós temos 7 livros no primeiro livro. Olha só, a referência, tem toda essa referência plasíva e continua sendo protestante.
Eu li todo, degustei toda a patrística, falas de pais da igreja, como se pregaram, como anunciaram, e continua sendo um herege. E aí? Aí não dá, né, cara? Os padres apostólicos. Pois bem, hoje eu quero comentar com vocês apenas um, no caso o Clemente de Roma, ou Clemente Romano, que, ao meu ver, era um protestante em essência. Ele era um protestante em essência. Deixa eu dar um pause aqui. Aonde que São Clemente de Roma é protestante? Aonde São Clemente de Roma tinha visão protestante? Aonde São Clemente de Roma ele era só era escriturista, somente escritura? Olha só, aqui já começa a manobra e a amputação diabólica do demônio sobre os escritos, os testemunhos vivos dos pais da igreja. Como o jumento vai ler uma patrística e ter a visão que a patrística, os pais patrísticos são protestantes. Eles estão em divisão, eles fundaram a igreja, eles fizeram igual o Martinho Lutero. Já cai por terra, Rafael Pablo, esse esgoto seu, cara. Essa mentira sua. Em essência, e é isso que eu quero provar para vocês através deste vídeo aqui. Então fica aí e vamos para aquilo que eu posso comentar a respeito desse livro, trazendo um panorama e depois os... Vamos dar. Esse aqui é o primeiro vídeo, certo? Ele citou vários pais da igreja falando que são só escrituristas, tal, etc. Piriri para lá, como o argumento. Eles vão dar um voto, mas não vão provar nada. Vamos pegar aqui, ó. É só. Uma das fontes para destruir logo essa mentira, esse esterco desses protestantes, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Você pode pesquisar no Google. Você vai achar, ó, Clemente de Roma, 335 a 99 ADC, não utilizava o conceito da só escritura como regra de fé, uma vez que este termo e sua definição formal só surgiu no século, vamos ver aqui, XV1, acho que é o século XVI, né? Com a reforma protestante, ó. Essa visão é desses reformadores. Clemente de Roma não tinha essa visão só escriturista, tal, etc., como regra de fé, não. Porque quem degusta, quem interpreta a verdadeira interpretação que eu fiz no vídeo respondendo 2 hereges aí, é o magistério. Olha só. Em seus escritos, especialmente na primeira epístola aos Coríntios, Clemente apresenta uma visão de autoridade baseada em 3 elementos: entregado e não apenas na Bíblia, isolado. Ó. Olha só, Escritura Sagrada. Clemente tinha a Escritura em altíssima estima, citando-as constantemente, especialmente ao Antigo Testamento, como autoridade divina para fundamentar seus argumentos. A tradição apostólica. Ele enfatiza o cano da nossa tradição, referindo-se aos ensinamentos transmitidos oralmente pelos os apóstolos, antes mesmo do Novo Testamento estar totalmente compilado e reconhecido. Sucessão apostólica. Clemente defendia que os apóstolos estabeleceram bispos, não pastores, não apóstolos, que auto-surgiu apóstolo, que auto-surgiu bispo, não. Olha só, os apóstolos deixaram sucessores para ter a interpretação correta.
Olha só, Clemente defendia que os apóstolos estabeleceram bispos e diáconos, como o diácono São Filipe, para garantir a ordem e a continuidade da sã doutrina, exigindo a obediência à hierarquia eclesial como forma de manter a unidade da igreja. Outra aqui, Santo Inácio de Antioquia. Olha só como são mentirosos esses caras, cara. Olha só. Visão de Santo Inácio de Antioquia. Onde está o bispo? Aí está a igreja. Ó. Inácio foi o primeiro a usar o termo igreja católica, no sentido de universal, totalidade. Ele pregava que a unidade cristã dependia da obediência ao bispo, de acordo com São Clemente. Os apóstolos deixaram bispos, diáconos, tal, etc. O bispo representava a autoridade de Cristo e aos presbíteros que representava os apóstolos. Para ele, nada deveria ser feito sem bispo. Inácio de Antioquia 305 a 107, ó, estava muito longe de ser um defensor da só escritura. Na verdade, ele é um dos maiores expoentes da tradição apostólica e da autoridade hierárquica da igreja primitiva. Ô, Rafael Pablo, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, ainda bem que você saiu da internet, sei lá o que aconteceu com você, cara. É outro herege, cara. É outro mentiroso, pô. Que Cristo é autoridade, não apenas o papel, ó. Olha só. Primazia da tradição oral, ó. Quando Inácio escreveu suas cartas, o cano do Novo Testamento ainda não estava fechado. Como os caras só escrituristas que não tinham um cano definido, que não tinham um cano fechado. Oh, meu Deus do céu, cara. O cara vai ler a patrística, vai fazer aquele esgoto, vai distorcer, vai viajar na maionese, como diz. Ó, ele confiava no que tinha ouvido diretamente dos apóstolos. Ele foi discípulo de São João. Para ele, a garantia da verdade era a sucessão apostólica. Deus enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos estabeleceram bispos. Ponto final. Você pode pegar todos esses pais aí que ele está citando, aí dita aqui, ó. Foi aonde, Tiffany? Ó, diz aqui, o ensino dos 12 apóstolos, escrita entre os anos 60 a 100, é um dos maiores testemunhos a favor da tradição e da autoridade da igreja primitiva, muito antes da existência do conceito sola de chinelo. Então, Rafael Pablo, pelo amor de Deus, é mais uma mentira desse protesto. Poderia citar vários aqui, Santo Agostinho, São Policarpo, São Jerônimo, o tradutor da Bíblia Vulgata, e etc, e etc. Poderia citar a Escritura, a tradição, o magistério, você não tem os textos que a igreja, quando você está da velha Coríntios 12, 21, constituiu primeiramente os apóstolos que ele escolheu, Romanos 10, 4, Romanos 10, como pregarão se não forem enviados, cara? Salve Maria, sou servo missionário. Esta é a resposta a mais um herege mentiroso desse reforma sola de chinelo, que não é sola de escritura, não. Salve Maria.